Imagine que você está sentado em uma sala de reuniões em Stuttgart, na Alemanha. Você é o chefe de cadeia de suprimentos de uma das maiores montadoras do mundo. Durante 2 décadas, toda a sua operação funcionou como um relógio, componentes vindos da China, montagem na Europa, lucros constantes. Então, em apenas 18 meses, tudo desmorona. As tarifas sobem 25%. Os custos de envio triplicam. As tensões geopolíticas tornam seus fornecedores chineses pouco confiáveis. Seu CEO te dá 60 dias para encontrar uma alternativa ou seu departamento será encerrado. Agora imagine que isso não está acontecendo apenas com você. Está acontecendo com milhares de executivos em dezenas de setores ao mesmo tempo. E todos estão chegando à mesma conclusão. Um país que, até pouco tempo atrás, a maioria das empresas ocidentais via apenas como mais um mercado emergente. Esse país é o Brasil. E o que está acontecendo lá agora não é apenas uma mudança de manufatura. É uma revolução econômica silenciosa que já está redesenhando o mapa do poder global. E se você não está prestando atenção, está perdendo a maior transformação estrutural da economia mundial desde que a China entrou na Organização Mundial do Comércio. Nos últimos 30 anos, a economia global funcionou com um modelo simples. O Ocidente projeta, a Ásia fabrica, e o resto do mundo fornece matéria-prima. Esse sistema criou uma riqueza sem precedentes, mas também uma fragilidade sem precedentes. Quando a Covid-19 chegou, essa fragilidade ficou escancarada. As cadeias de suprimentos colapsaram, a inflação disparou e, de repente, o mundo percebeu que concentrar a produção em uma única região, especialmente em uma cada vez mais em conflito com os interesses ocidentais, era uma vulnerabilidade estratégica. Entram em cena os principais jogadores. Os Estados Unidos, desesperados para trazer de volta ou relocalizar entre aliados suas cadeias de suprimentos críticas. A China, determinada a manter sua dominância na manufatura enquanto expande sua influência por meio dos BRICS e da iniciativa do Cinturão. E o Brasil, rico em recursos, politicamente neutro o bastante para negociar com todos e subitamente posicionado como a ponte geográfica e econômica entre Oriente e Ocidente, Norte e Sul. O que está em jogo? Trilhões de dólares em investimentos sendo redirecionados, cadeias de suprimentos globais sendo reestruturadas após décadas e, no fim das contas, uma mudança fundamental em quem detém o poder econômico no século XXI. Isso não é uma transição lenta, já está acontecendo, e as consequências estão redesenhando tudo, desde os mercados de câmbio até as alianças geopolíticas. Agora vamos entender como isso está se desenrolando. Existem 3 forças empurrando as empresas para fora da Ásia, 5 vantagens únicas que as estão atraindo para o Brasil e uma onda global de consequências que já começou. E fique até o final, porque eu vou revelar qual país está se tornando o vencedor inesperado nesse cenário e não é quem você imagina. No fim, você vai entender porque o que está acontecendo no Brasil pode ser a história econômica mais importante da qual ninguém está falando. Vamos começar pelas forças que estão tornando o modelo asiático insustentável. Primeiro, o custo. Por décadas, fabricar na China era barato. Mas a classe média chinesa cresceu, os salários aumentaram e a vantagem de custo desapareceu. Soma isso as tarifas impostas durante o governo Trump, muitas mantidas sob Biden, e de repente, importar da China ficou de 25% a 50% mais caro da noite para o dia. Isso não é um pequeno ajuste. É um problema de modelo de negócios. Segundo, o risco. A pandemia mostrou o quão vulneráveis são as cadeias de suprimentos concentradas. Quando Xangai entrou em lockdown em 2022, indústrias inteiras pararam. A Apple não conseguiu montar iPhones. Montadoras ficaram sem semicondutores. A eficiência do just-in-time que tornava a globalização lucrativa virou um passivo estratégico. As empresas começaram a se perguntar: podemos mesmo continuar colocando todos os ovos na mesma cesta? Terceiro, a política. As relações entre Estados Unidos e China se deterioraram. Seja por tensões em torno de Taiwan, restrições tecnológicas ou questões de direitos humanos, o ambiente geopolítico tornou cada vez mais desconfortável depender da China. O CHIPS Act e o Inflation Reduction Act não foram apenas políticas industriais, foram sinais de que a era do comércio fluido com a China acabou.
Então, as empresas começaram a procurar alternativas. Vietnã, Índia, México, todos pareciam opções promissoras, mas com limitações. O Vietnã não consegue expandir sua infraestrutura rápido o suficiente. A Índia ainda sofre com burocracia e imprevisibilidade regulatória. O México já está saturado com a migração de fábricas norte-americanas. E então surge o Brasil. O Brasil oferece algo que poucos países conseguem igualar: abundância de recursos em escala quase autossuficiente. É o maior exportador de soja, café e açúcar do mundo. Está entre os 3 maiores produtores de minério de ferro e é um grande exportador de petróleo. Gera 85% de sua eletricidade a partir de fontes renováveis, principalmente hidrelétricas. Isso não é apenas uma vantagem, é uma fortaleza estratégica. Em um mundo sujeito a crises energéticas e volatilidade de commodities, o Brasil consegue alimentar e abastecer sua própria base industrial sem depender de ninguém. A geografia também ajuda. O país tem portos de águas profundas no Atlântico, com acesso direto à Europa, África e América do Norte. É parte do Mercosul, com acesso preferencial a toda a América do Sul. E, como membro dos BRICS, possui canais comerciais e financeiros que contornam o dólar. Em outras palavras, o Brasil pode negociar com todos. Não precisa escolher lados. Depois vem o tamanho do mercado. Com 215 milhões de habitantes e uma classe média em expansão, o Brasil não é apenas um polo de produção, é um mercado consumidor em si. Empresas que mudam suas operações para o Brasil não estão apenas buscando custos menores, estão apostando no crescimento da América Latina. Além disso, o investimento em infraestrutura está acelerando. O Brasil sempre sofreu com estradas e portos precários, mas nos últimos 5 anos, tanto o investimento doméstico quanto o capital estrangeiro, muito vindo da própria China, tem transformado a infraestrutura. O Brasil de 2025 é muito mais capaz do que o de 2015. E talvez o ponto mais importante: a neutralidade política e econômica do Brasil. Ele negocia com os Estados Unidos, com a China, com a Europa e com o Oriente Médio. Não faz parte da OTAN. Não está em aliança militar com a China. Para empresas tentando navegar um mundo multipolar, o Brasil oferece algo raro: liberdade de escolha. Você pode fabricar lá e vender tanto para Washington quanto para Pequim. Os exemplos reais estão se acumulando. A Volkswagen está expandindo a produção de baterias elétricas no país. A Stellantis abriu novas fábricas. A chinesa BYD, maior fabricante de veículos elétricos do mundo, está construindo uma enorme planta na Bahia. Empresas de energia renovável estão investindo bilhões em biocombustíveis e hidrogênio verde. Isso não é especulação, é investimento estratégico de longo prazo. Mas essa realocação gerou consequências não planejadas que agora estão mexendo com todo o equilíbrio de poder global. Os perdedores vêm primeiro. Os polos industriais do Sudeste Asiático estão sentindo o impacto. Vietnã e Tailândia, que tentaram se posicionar como alternativas à China, agora competem com o Brasil pelos mesmos investimentos e perdem vantagem por não terem os recursos naturais brasileiros. Mas há perdedores no Ocidente também. Fabricantes europeus que demoraram a se adaptar agora enfrentam custos maiores para importar da Ásia e ainda mais competição de empresas que migraram para o Brasil. Os Estados Unidos, mesmo incentivando a produção próxima, vêem parte do capital fluindo para o Sul porque o Brasil oferece acesso a mercados emergentes que o México não tem. A China também sente o impacto, embora de forma diferente. Não está perdendo em produtos de baixo custo, mas em setores que dependem de recursos e logística como automóveis, aço e indústrias ligadas ao agronegócio. Nessas áreas, o Brasil tem vantagens naturais difíceis de superar. E o vencedor inesperado? A Argentina. Mesmo com sua instabilidade crónica, o país está surfando uma onda de crescimento indireta. À medida que a base industrial brasileira se expande, cresce a demanda por lítio, gás natural e produtos agrícolas, e a Argentina tem tudo isso. Empresas brasileiras estão investindo em mineração e energia argentinas, e as exportações argentinas para o Brasil estão disparando. Ironicamente, a ascensão do Brasil está posando seu vizinho turbulento para uma fase de estabilidade relativa. Na África, países também estão colhendo os frutos.
Com a expansão dos BRICS e o fortalecimento das relações entre o Brasil e o Sul global, nações africanas estão recebendo investimento, tecnologia e acesso comercial fora dos canais ocidentais. A Etiópia está importando tecnologia agrícola brasileira. Angola está firmando parcerias em refino de petróleo, relações que há 5 anos simplesmente não existiam. E certas empresas europeias estão se beneficiando enormemente. O avanço do Brasil em biocombustíveis, hidrogênio verde e manufatura sustentável está gerando enorme demanda por tecnologia e engenharia europeia. Siemens, Vestas e outras estão fechando contratos bilionários de longo prazo, mas, no panorama geral, o que está acontecendo é mais profundo. Não é só uma mudança de produção, é uma mudança sistêmica no equilíbrio econômico global. Por décadas, a economia mundial foi dominada pela disputa entre o Ocidente liderado pelos Estados Unidos e a China. O Brasil representa o surgimento de um terceiro polo, um bloco flexível, rico em recursos e que não precisa se alinhar com nenhum dos dois lados. Por meio dos BRICS, o país está ajudando a construir uma infraestrutura financeira alternativa, comércio em moedas locais, sistemas de pagamento próprios e instituições paralelas ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial. Isso não significa que o dólar vai colapsar nem que os Estados Unidos vão perder a liderança de um dia para o outro, mas significa que o mundo está se tornando genuinamente multipolar. Hoje, países têm opções. Podem negociar em yuan, em reais, em rúpias. Podem financiar o desenvolvimento por bancos dos BRICS.